Onde que a gente estava mesmo? Provar o teorema da reflexão. O teorema da reflexão. A partir do lema. A partir do lema. Então vamos recuperar aqui. Vamos começar recuperando o lema. Como que era o lema? A gente tem dado uma forma qualquer, certo? A gente começa com uma forma, mas já vamos escrever a versão geral, né? Então, dado que a gente tem φ1, φ2, φn, certo? E a gente tem um conjunto A. Existe um N que contém A, tal que se existe X, tal que φI de X a barra, então existe X represente a N. Agora todo a barra. Correto? Agora a gente quer fazer a demonstração completa, né? Ou seja, dado isso aqui vale para qualquer fórmula, mas não aqui, mas sim a fórmula inteira relativizada, né? Certo? Beleza. Então, vamos escrever aqui para ele. A gente tem a mesma condição. A gente tem A, a gente tem N. Então, existe o N em A. Então, φ de A, se somente se. Beleza? Então como que a gente vai fazer? A gente vai induzir sobre a construção da fórmula φ. Induzir? Como que vai funcionar isso? Pensa que a fórmula φ ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura. Então, por exemplo, imagina que a gente tem. Vou começar com um exemplo. Certo? Imagina que a gente começa com uma fórmula assim, qualquer. Tá? O que vai acontecer? A gente vai agora fazer a decomposição gramatical dessa fórmula em todas as suas subfórmulas. Ok? Então, quem são as subfórmulas disso? A gente tem isso aqui. Certo? Isso aqui é a subfórmula. Ou seja, é uma fórmula, um pedaço dela que também é uma fórmula. Certo? Aí aqui também tem uma outra subfórmula.
subforma. Qual subforma? Esse aqui. Beleza? Ok. Então, essa aqui é a fórmula φ. Aí a gente agora vai dar nomes às suas subfórmulas. Essa aqui é a φ0, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5. Certo? E A, φ5, φ6. Tudo bem? Então percebe que a gente agora tem um certo número de subfórmulas da fórmula. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o lema de tal modo que ele tem a propriedade do lema para todas as subfórmulas. Tá? Tudo bem? Ou seja, ele vai ter essa propriedade para todas as fórmulas. Para φ, φ0, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6. Beleza? Então, aqueles vários φs ali vão ser as fórmulas. As subfórmulas da fórmula dada. Certo? Então, a gente vai ter, existe um M que contém o conjunto A, certo? Que é onde a gente passa, tal que vale, se existe X, I, XA, então existe X, M, Φ, X. Por todas essas coisas. Certo? Ok. Tem as variações, né? Se eu mudar qual é a variável livre que eu estou pensando aqui também, é legal. Ponto não importa isso porque é finito, eu posso refletir tudo isso com essa propriedade de qualquer modo. Tá? Beleza? E então vamos fazer o seguinte: vamos mostrar que a indução, se eu tenho essa propriedade para a fórmula e para todas as subfórmulas, então o argumento indutivo vale para isso aqui. Ou seja, se todas as subfórmulas disso têm a propriedade, então ela tem também. Tudo bem? Beleza. Então eu vou apagar aqui para a gente ter espaço de novo. Então, a gente começa falando o quê? A gente vai provar aqui. Se N tem a propriedade do lema para para todas
todas as Φ1, Φ2, Φn, e Φ subfórmulas de Φ então todas elas todas têm a propriedade do teorema. Certo? Como que a gente vai demonstrar isso? Indutivamente. Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que a gente tem alguma fórmula qualquer, psi, e ela é uma dessas, certo? Psi é uma dessas fórmulas, e ela é a negação de uma fórmula gama. Certo? Tudo bem? Qual que é a nossa suposição? A gente vai mostrar indutivamente, ou seja, se vale para as fórmulas mais básicas, vale para as composições. Então, eu vou assumir que o quê? Que gama de A é equivalente a gama relativizado a M com os parâmetros em A para todos os A's, certo? Ok? Ora, disso aqui é trivial, né? A gente tem que a negação é equivalente. A negação disso. E por definição a negação passa por dentro aqui, né? Então, isso aqui. Certo? Porque a relativização da negação de uma fórmula é a negação da relativização. Certo? Ou seja, se uma certa fórmula tem essa propriedade, a negação dela também vai ter. Ok? Agora vamos para o caso se é alfa ou beta. Vai ser também similar, né, gente? A gente vai assumir que vale a propriedade para alfa e vale a propriedade para beta. Alfa de um certo A é equivalente a alfa relativizado, beta relativizado, certo? Então a gente tem isso, o que a gente obtém? Bom, se duas fórmulas são equivalentes, a disjunção delas também vai ser equivalente. Então, alfa ou beta 1A equivalente a alfa. E a disjunção de duas fórmulas relativizadas é a mesma coisa que a disjunção, a relativização da disjunção delas. Beleza? Então as composições booleanas funcionam. Certo? Vamos pensar agora o caso atômico, né? Ou seja, para os casos atômicos também vai funcionar tranquilamente. Então até agora a gente não usou isso aqui, né? A gente vai usar isso aqui para o quantificador. Né? Só para o caso do quantificador.
Então, se for atômica, como que vai ser a fórmula? Ela vai ter que ser uma coisa do tipo x pertence a y. Não, vai ter que ser atômica. Ela tem só tem 4 formas de uma fórmula ser atômica. Ou ela é uma variável pertencente a outra, ou ela é uma variável pertencente a ela mesma, ou ela é a igualdade entre duas variáveis, ou ela é a igualdade com ela mesma. Certo? Só tem esses 4 tipos de fórmulas atômicas, certo? Ok? Então eu tenho que mostrar que vale para todas elas, né? Então, se A pertence a B, A pertence a B também, né? Relativizado. Por quê? Porque a relativização não altera nada nas fórmulas atômicas. Então, é a mesma coisa se for A pertencente a A, também não vai mudar nada. A igualdade também, ela também não aplica nada. Porque nesse caso a gente está pensando nas relativizações onde eu preservo a relação. Né? A relação é sempre o pertencimento, lembra disso? Lembra por que vai ser importante, né? Senão a gente ia ter que tratar todos. Se a gente não pudesse restringir o pertencimento, aqui ia virar um novo inferno. Né? Ter que tratar esse caso em que eu não sei isso aqui, né? Isso é equivalente. E se você disse se não fosse relativizado? Se fosse uma interpretação sem eu garantir que o modelo que eu estou considerando é um modelo que usa a relação de pertencimento. Se fosse um R qualquer. Se fosse uma R qualquer, tudo ia ficar mais complicado. Estou explicando por que é tão importante fazer o colapso do Mostolovsky. Beleza? Agora vamos para o caso da quantificação. Eu só preciso considerar um quantificador, né? O outro vai, né? Só que isso aqui não é a relativização, né? Eu só estou relativizando o último quantificador. Né? Então, suponha que se existe x tal que o que vai acontecer nesse caso? O que eu sei? Vamos deixar explícito aqui as variáveis para a gente não se confundir. Então ela tem ali, deixa explícito as variáveis livres em x e um y bar. O que a gente sabe da hipótese de indução? Que para qualquer A e B barra quaisquer, em M vale o quê? Vale a equivalência, né? Claro que correto? Não é isso? Bom, agora o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que se eu colocar existe x aqui na frente, existe x aqui na frente, tirar o a, colocar x, vai continuar equivalente, né? Então vamos provar cada uma das direções. Vou começar com existe x então suponha isso. No caso só o certo?
Aí eu tenho que provar que vale sem a relativização. Correto? Ora, o que é a relativização dessa fórmula? Existe x pertencente a m, phi m tudo isso, certo? Tudo bem? Isso aqui, aí eu posso substituir agora o b, né? B barra. Agora, se existe alguém em M, existe alguém lá. Posso simplesmente assumir. Então o que eu concluo aqui? Existe x tal que m de x B barra. Correto? O que eu sei por hipótese de indução aqui? Que isso aqui é equivalente para qualquer que seja A. Então, existe x tal que isso é equivalente a existe x tal que isso. Ok? No caso. Então, isso aqui é equivalente a beleza. Que é o que eu queria. Eu parti da fórmula relativizada com o B e eu cheguei na fórmula sem a relativização. Para esse caso, a gente só usou o quê? Só a hipótese de indução. A gente até agora não usou. Ou seja, o lema é só para a volta desse último caso. Ó, aqui a gente não usou o lema, aqui não usou o lema, aqui não usou o lema, e para provar a ida eu não usei o lema. Essa volta não é automática. Né? Exatamente, é só para a volta que a gente precisa desse resultado. O barulho está complicado. Será que cabe? Será que intervalo? Posso falar? Falar com meus amigos. Mas nem sabe, na real. Esse óculos aí vai funcionar. Você acha? Vai. Receptivo? Não, Parece é. Aproveitar e tomar uma água. Também a corrida do amigo hoje, nossa, desde cara. Salgado. Qual é o argumento que você usou da penúltima linha para a última? Porque sumiu aí a relativização? Por causa da hipótese de indução. Ah, sim. Deixa eu anotar isso, senão eu Aqui, ó. Sim. Isso. Pode ser professor. Entendeu? Jeitinho. Você usou a sua. Eu fiz assim, ó. Não brincando. Então, aqui, ó, só retomando. Por causa da hipótese de indução, isso aqui é equivalente a isso, e agora a gente precisa fazer a volta. Supondo isso aqui, a gente chegar nisso daqui. Então, Mas aí você não consegue com a hipótese de indução, né? hã? Isso que você usa, né? Mesmo? Vou usar as duas coisas. Duas? Não sei se as duas, mas agora o lema vai ter que ser usado, né? Senão a gente provou o lema para nada. Não, é mentira, é exatamente. Porque aí Você pode pensar que isso aqui é a parte essencial do resultado da reflexão, porque todo o resto sai
indutivamente. Usar também, porque a hipótese de indução é C somente C, né? Não é, verdade. Eu tava pensando, pô, se você tem um caso geral, como você volta pro caso relativizado, só que... Aí, Não, mas calma lá, porque aqui você só relativiza. Não, mas eu digo ali... Ah, Você... isso, exatamente. Aí você vai usar a hipótese de indução para trocar aqui. Então vamos lá. Agora você vai supor que existe X, gama X, B. Aí agora a gente vai usar o quê? Como o gama é uma das subfórmulas, o que vale? Vale o lema. Né? Vale a propriedade do lema porque nós obtivemos o modelo M justamente aplicando aquela expolimização para obter essa propriedade para cada uma das formas. Então todas elas têm essa propriedade. O que a gente conclui? Aí vai direto, né? Existe X pertencente a M, tal que vale XB. E aí agora, pela hipótese de indução, que hipótese de indução, aqui é o lema, aqui é a hipótese de indução. Gama relativizada, e isso aqui é a fórmula relativizada para gama. Certo? A anotação ficou estranha. Aqui seria XY. Certo? Isso termina a prova do teorema da reflexão. Olha só que coisa bonita. O lema vai demorar, né? É porque o lema é a parte importante. Pois é. A técnica está no lema. Tá no lema. Depois que você fez o lema, já... O resto é assim, mas tem um truque de você saber como que aplica, né? Como se aplica? Você tem que aplicar o lema pensando o quê? Que vale o lema para todas as subfórmulas. Né? Por isso que, lembra que eu falei por que era importante provar essa versão assim? Uhum. Vai ser importante que você prove a versão desse jeito, porque você quer aplicar para várias fórmulas ao mesmo tempo. E cada uma delas tem essa propriedade. Tá? Aí, Giovanni. Mas a hipótese de indução é de provocar. Vai fazer já o você. A hipótese de indução. Quando a gente vai garante que ela vale. A hipótese de indução a gente assume que ela vale, né? A gente está provando indutivamente, a gente assume que vale e mostra que isso é suficiente para mostrar que as mais complexas valem. É a técnica. Então, suponho que vale e prova. O que acontece é que, não adianta nada, supondo a própria hipótese de indução valer, eu consigo alguns casos, mas tem um que falha. Quebrou tudo. Quer dizer, você não poderia ter assumido, entendeu? Agora, se vale para as atômicas, vale para as composições, vale para quando eu coloco o existencial na frente. Então, bom, só para uma fórmula qualquer, só fazer o quê? Provar cada começo da primeira e vou induzindo até chegar na validade daquela fórmula. Beleza? Ali, quando você falou da relativização que é respondido ao pertencimento, então o colapso de Chomutowski é necessário para garantir que é o... Porque é geral o suficiente, porque a gente está normalmente pensando só em modelos que o pertencimento é o próprio pertencimento. Aí, nesse caso... O colapso garante que é geral o suficiente, porque
quando não for exatamente pertencimento, você pode usar colapso para transformar em algo equivalente que usa o pertencimento. Beleza, vamos agora. Então é isso, que acabou a teoria da reflexão. Vamos agora definir aquilo que está aqui, o título desse curso. Deixa eu só tirar uma foto. É porque vai demorar, né, pro vídeo sair aí eu vou. Ixi, apagou. Não, Mais ou não menos. peguei. Tira a foto do Natan. Fico fazendo isso. Só uma coisinha, Pedro, se você seguir. Qual é a diferença? Para mim não está claro. Assim, qual é a diferença entre a hipótese de indução e o próprio teorema de reflexão? Porque ele não é de alguma maneira uma espécie de indução também? Você usa a hipótese de como uma É uma técnica para demonstrar alguma coisa. Olha só, pensa assim, a hipótese de indução, ela está dizendo aqui, ó, se vale para as coisas mais simples, certo? Eu consigo mostrar, não, a hipótese de indução suponha que vale para as coisas mais simples. Ou seja, o que a gente no fim demonstrou foi só isso. Que se vale para uma forma, vale para a negação dela. A gente, o que a gente provou? Não, a gente não fez assim, ó, se vale para a hipótese de dedução nesse caso, se vale para a fórmula sem relativização. Não, a gente não foi isso. Se vale para uma forma mais simples. A gente foi Porque isso. a fórmula é gama A, B barra, 6 falando C, gama, M, né? Usada M, A. Isso, então eu estou falando, a reflexão vale para a fórmula gama. Eu estou supondo que vale para gama, ó, eu supus que vale para gama e mostrei que vale para a negação de gama. Primeira coisa que eu fiz. Eu supus que vale para alfa e para beta e provei que vale para alfa e beta, ou beta. Eu provei que vale para as fórmulas atômicas. E eu provei que se vale para gama, vale para existe x gama. Certo? Isso aqui não é implicação, né? Eu estou falando, se vale para essa, então vale para essa. Certo? Então pensa uma fórmula qualquer, ela vai ser obtida a partir dessas composições. Então, eu já sei que vale para todas as atômicas. Então vale para a negação, ou para a disjunção dessas atômicas. Vale para quando eu coloco a existencial na frente. E aí eu vou montando. Isso quer dizer que se eu provo essas 4 propriedades, quer dizer que vale para todos. Né? Sim, mas aí quando você escreveu aí, porque você colocou que aquela era a hipótese de indução, não? Isso, a hipótese de indução, olha só. Então você escreveu gama, A, B, barra. Isso aí. Isso aqui sou eu dizendo, ó, a reflexão vale para a fórmula gama. Ah. Isso não é hipótese de indução, então? É a hipótese de indução. Ou seja, estou supondo que vale para a fórmula mais simples e provando que vale para a mais complexa. Ah, tá. Vale para a gama. Aí a gente provou o quê? A gente supôs isso. Tá. Aí a gente provou o quê? Que vale isso. Entendi, eu entendi. Certo? A gente supôs que vale para o mais simples e provou que vale para a composição. Eu só estava tentando entender como, logicamente, se conectava isso aí com o teorema, né? Estava entendendo que você já supôs que vale teorema para aquele caso e por indução você consegue mostrar para... Que vale para tudo. Aí você prova o teorema da indução porque ele provou, agora eu peguei isso. A indução é justamente essa coisa de você usar os casos mais simples, que a partir da suposição do caso simples você prova a composição, então você induz que isso vale para tudo. A gente provou o teorema da indução, a gente provou tudo isso.
é que você não está acostumado a fazer indução em fórmula, em estrutura da fórmula. Por isso que, para quem já fez, por exemplo, o curso de lógica 2 e tal, que você faz indução em estrutura de fórmula o tempo inteiro. Indução da complexidade das formas. Estou até ouvindo o Edgar falando. Então, agora vamos para a definição dos construtíveis, finalmente. Ok. Eu tenho que ter um no YouTube. Alô? Dia de Saci-Pererê. Então, Hoje, oficialmente, começa o curso. vamos lá. Vamos primeiro começar com a definição que eu vou chamar de definível. Definido. Aqui é o conjunto, o def de um certo conjunto A. Ele é o quê? Ele é o X. Então aqui é o X subconjunto de A. Ou seja, é membro das partes de A, mas só para garantir que existe um. Tudo bem? Tal que existe um número N, tal que é um número N, que é o número de uma fórmula que descreve os membros de X. Vamos escrever primeiro de um modo pseudo correto. Então é meio que metafórico, porque não funciona. Aí eu vou explicar por quê. Vamos lá. Seria assim, ó, tal que para todo y pertence. Quando você fala do número que descreve a fórmula dos elementos, é aquela coisa da interiorização da unidade. Isso. Ou seja, o que é o X? É um conjunto cujos elementos são aqueles que têm a propriedade φ em relação ao conjunto A. Que você chama de definível. Isso são os definíveis de A. Ou seja, são as coisas que eu consigo definir a partir de A. Beleza? Antes você tinha colocado existe um N. Isso, mas o problema é que isso aí não é uma definição adequada. Por quê? Porque quando eu faço uma definição aqui, ela não pode ser uma definição esquema, né? Tem que ser específico. Tem que ser uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula? Não, isso aqui é uma fórmula para cada φ. Como que eu faço para poder quantificar sobre essas φs? Eu uso a internalização da linguagem. Então, na verdade, isso aqui não pode. Embora você veja isso aqui escrito em livro, tá? Tem gente que já pressupõe que você entende essas coisas e só. O Anderton não faz isso, né? O Emerson nem chega em construtíveis. Então, a gente está olhando o mapa dele. Então, na verdade, é o quê? A gente precisa do quê? Isso aqui, eu estou dizendo todas as fórmulas φ, né? Então, o que é que eu faço, na verdade? Eu tenho que dizer, existe um número N de uma fórmula, certo? Seja um N número natural, pertencente a ômega. Então, para todo y,
y para x, e somente se sat, né, ou seja, o conjunto A satisfaz a fórmula N com parâmetro y. Na verdade, a gente precisa de um pouquinho a mais. Fazer um íntimo adendo. É que pode ter parâmetros, tá? Vocês já estão começando a se acostumar a lembrar que sempre pode parâmetros. Beleza? Aqui é uma coisa muito mais compreensiva, né? Mas você precisa entender que isso aqui não pode ser feito. Você faz uma internalização disso para você poder quantificar sobre as fórmulas. Certo? Tudo bem? Ou seja, o x é um elemento, é um definível de A quando o quê? Quando tem uma fórmula que descreve os seus elementos. Ou melhor, tem um número de uma fórmula que descreve os seus elementos. Tudo bem? Beleza. Esses são os definíveis. Agora que a gente tem os definíveis, fica fácil definir quem são os construtivos. É a definição recursiva que usa isso como a propriedade básica. Tá? Então, o L0 é o vazio. Beleza? Quem que é o Li mais 1? Unitário? Vai ser o definível. De vazio. Não, do anterior. Veja só. Lembra veja o que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma coisa interessante para pensar. Esses definíveis, ele está colecionando o quê? Os subconjuntos, não é? Os subconjuntos para os quais eu tenho uma descrição uma descrição da condição para que pertence aquele conjunto. Ou seja, isso aqui é o quê? É como se fosse um conjunto das partes restrito às coisas que eu posso falar. Certo? As coisas que eu tenho um nome, uma descrição concreta. Você vê? E como que é o V, né? Se comparando com o V aqui do lado. A gente tem o V0, que é igual ao vazio. O VI mais 1 é igual ao quê? Conjunto das partes do VI. Tá? É uma espécie de especificação, né? Eu estou afunilando. Isso, eu estou afunilando. Estou pegando o conjunto das partes, mas só o conjunto das partes daqueles que eu tenho uma fórmula. A gente vai depois relacionar essas coisas, tá? Porque você tem que lembrar que existe uma noção de ser o conjunto das partes. Então, construtivo é um definível, mas que tem uma propriedade de construção. Porque você não define o construtivo, você já Eu estou definindo os níveis. chama de Calma. Que ainda não terminou, né? Que nem eu defini V aqui. Não, eu estou definindo a hierarquia, depois aí agora eu preciso definir quem é o L gama, para quando gama é um ordinal limite, certo? Quando gama é um ordinal limite, quem que vai ser o L gama?
vai ser a união de todos os L's menores. Tá? Ou seja, no caso aqui a gente faz o padrão, que é só juntar todo mundo. Porque não tem como fazer uma operação em cima dele, então você só junta tudo que tinha antes. Certo? Beleza? E quem que vai ser o L? O L é a classe de todos os L's, né? Da união de todos os níveis L. Beleza? L pertence ao original. L é original. É, alfa no original. É essa. É um alfa. Tá. É a união dos L alfa, só que cada alfa original. Tá? Isso aqui é um símbolo, né? Isso aqui escrito precisamente seria outra coisa. Né? Beleza? Percebe que no fundo aquilo que eu estou te dizendo existe uma propriedade que diz ele é construtível. Como que é essa propriedade? A gente já sabe fazer ela. O que é ser construtível? Existe algum alfa tal que o x está nesse L alfa. Certo? Então, x é construtível, é definido como, isso aqui, né? X pertence a L. Tudo bem? Isso aqui é só uma abreviação. Estou criando o predicado ser construtível. Certo? Quem que é o predicado ser construtível? Existe um alfa, tal que alfa é original, e x pertence a L alfa. Aí quem que é L alfa? O que é x pertence a... O que é L alfa? L alfa é uma função. Lembra? É uma função recursiva obtida por essa propriedade básica. Certo? Como que é a definição dessa função recursiva? Uma definição enorme. Certo? A gente fez a prova do teorema da recursão. Como que é o teorema da recursão? Tem que pegar as funções, considere todas as funções compatíveis inferiores e aí une todas elas, etc, etc. Isso é a função. Então, isso aqui também é uma fórmula super complicada. Tá? Mas a gente não precisa escrever toda ela, né? A gente vai criando nossos pacotes. Notação, né? Exatamente, vai criando termos e conceitos para resumir as coisas, né? Então, ser construtível existe um ordinal tal que x pertence a o L desse ordinal. Ou seja, é algum estágio da minha hierarquia. Um x é construtível se ele aparece em algum estágio da minha construção dos construtíveis. Como é que você chama o L? Não. O X é que é o construtivo, não é o L, né? Não, L é a classe dos construtivos. Certo? E aí, isso em relação a V, o L, ele é... Eu só estou dizendo explicitamente qual é a propriedade de pertencimento da classe. Lembra? O que é uma classe? É uma propriedade. Qual que é a propriedade do L? É ser construtivo, certo? Isso aqui é um resumo de dizer basicamente isso. L é a união de todos. Ou seja, entendeu? A propriedade é essa. L é a classe dos construtivos. Jordana. Aí, porque V é a classe Todos os conjuntos. de todos os conjuntos. E aí L é maior do que V. Não, menor, né? É menor do que V. Porque todo mundo está em V. Não existe nada fora de V. Nem a gente tá falando de V. Hã? Nem nós, né? Nem nós estamos fora de V. Não, pois é, eu tava tentando entender qual que era a relação, porque... A relação é que é uma espécie de filtro, né? Quando esse cara aparece, é maneiro. Quer dizer que eu estou eliminando Cumulativo, né? alguma coisa.
curti o hierarquia. O L é uma espécie de filtro dos construtíveis. Então, Do não. L é um filtro do V. do V que são os Todos. São todos. O L são os construtíveis. de V. Isso. E aí os que não são construtíveis são os que não têm uma definição. Não satisfaz. Não, eles não vão aparecer nessa hierarquia. Ou seja, que não tem uma condição. Eles uma existem, mas definição. não tem como nomeá-los. Existe como. O que é relativamente natural se você pensa que você está falando de coisas infinitárias. Por quê? Se você está falando de infinitos não contáveis, nossa linguagem ela é o quê? Ela sempre. Mas nossa, Nossa linguagem é contável. Todas as frases que a gente pode montar, podem ser enumeradas. Então, o número de coisas sobre as quais a gente pode falar contável, explicitamente, né? A gente pode falar sobre coisas incontáveis, mas em bundles, né? Em grupos. A gente não pode individualizar incontáveis vezes. Então, é bem natural que existam coisas sobre as quais a gente não consegue explicitamente apontar. Não só tem, como tem muitas. Certo? Mas apontar no sentido tipo, de representar. Na propriedade que descreve os elementos do conjunto. Por exemplo, a ser um número par. Eu descrevo um conjunto a partir da propriedade de ser elemento dele. Certo? Então o que fica de fora de onde você não consegue uma propriedade que você conseguir descrever esses outros elementos, é isso? Exatamente. Mas assim, tem coisas que são construtíveis que você também não consegue. Porque o número de coisas construtíveis é incontável. É incontável. É uma classe. É obviamente incontável. Inclusive todos os ordinais estão nos construtíveis. A gente vai provar. Mas todos os ordinais estão nos construtíveis. E tem ordinais dos quais a gente não pode falar, porque tem incontáveis ordinais. Então, naturalmente, existem ordinais sobre os quais a gente não pode descrever exatamente. Então, é mais complicado. Não é exatamente as coisas das quais a gente não pode falar. É as coisas que não aparecem nessa hierarquia restrita às coisas que a gente não pode falar. Porque a gente sempre dá meio que um passo a mais. É o que acontece. Isso vai ser importante, inclusive, né? Se você parar para pensar, olha só. Digamos que A é um conjunto infinito. Se eu estou nos definíveis de A, eu estou fazendo que operação em termos de quantos subconjuntos eu tenho aqui? Se A é infinito, A é infinito. Vai aumentar o número de... Os definíveis de A tem mais elementos do que a mesma coisa ou menos? Essa é a minha pergunta. Mesma coisa, né? Vai ter a mesma coisa. Por quê? Porque qual é a quantidade de números naturais? Ômega. Então não pode ter mais do que isso. O número de parâmetros que eu tenho, eu posso no máximo ter quantas fórmulas aqui? Quantas opções aqui eu posso gerar? Uma para cada número natural e uma para cada parâmetro, não é? Então, meio que o tamanho desse conjunto vai ser ômega vezes o tamanho de A. Só que se A é infinito, ômega, como é o menor infinito, ômega vezes um número infinito vai ser o próprio tamanho de A. Certo? Então, quando eu faço a operação dos definíveis, eu não subo o cardinal. Ora, mas, então como que isso aqui vai ser uma classe? Por quê? Porque nos ordinais limites, eu junto todo mundo. E aí, nos ordinais limites, o cardinal disso aqui é pelo menos o cardinal do ordinal. Porque cada nível, pelo menos, tem algum cara novo. Certo? Pode provar isso. Cada nível tem pelo menos um novo. E eu tenho, para
cada ordinal tem um nível. Então, se eu faço a união, então eu pelo menos tenho o tamanho do ordinal. Então, eu não subo de cardinalidade nos níveis sucessores. Quando eu estou no sucessor, ou seja, o nível L ômega tem que tamanho? Ômega. Beleza, o nível L ômega tem tamanho ômega. L ômega mais 1 tem que tamanho? Ômega. L ômega mais 2? Ômega. L ômega 1 tem que tamanho? Ômega 1 é o tamanho de Aleph 1, né? Isso. O tamanho de L ômega mais ômega é ômega também, porque eu só estou indo para os níveis ordinais e no máximo eu vou para o nível do ordinal daqui. Mas ômega mais ômega tem tamanho de ômega, então não vai mudar. Mas ômega 1 é o quê? É o primeiro ordinal com tamanho maior do que ômega. Então L ômega mais 1 tem que tamanho? Ômega 1. Por quê? Tem pelo menos um para cada ordinal. Então, é justamente os ordinais que vão carregar o crescimento dos construtivos. Entendeu? E o tamanho dos ordinais é o mesmo do que o tamanho do modelo. Então, na verdade, L, se você pensasse L como um conjunto e V como um conjunto, ou seja, de um ponto de vista mais alto, L e V teriam o mesmo tamanho. Mas ele não cresce nível a nível. Ele só cresce junto com os ordinais limites. Mas não só nos ordinais limites, nos ordinais de cardinais limites. De cardinais, né? Você disse então que ele tem o mesmo tamanho, Mas ele sobe muito mais devagar. devagar isso, Exato, porque daqui para cá eu já subo, né? Porque quando eu tiro o V ômega mais 1, já é muito maior do que o V ômega. Entendi. Sabe? Você sobe em cada nível que você sobe. Entendeu? Isso vai ser importante também na hora que a gente estiver provando a hipótese contínua. E X ser construtivo é uma pessoa. X ser construtivo é uma propriedade absoluta. É isso aí, você já se adiantou, já viu, ó, porra, essa propriedade complicadíssima aí, ela é absoluta. É absoluta. Hã? Não, perfeito. Hã? É interessante. Então, Curioso, né? E aí, para mostrar isso, por isso vai ter que ter aquela complexidade das formas. exato, a gente vai ter que mostrar. A gente, no fundo, vai mostrar que a propriedade ela é delta 1. Aqui já dá para ver que tem um sigma 1, né? A gente vai mostrar que essa propriedade é delta 1. E como é só uma quantificação existencial, isso aqui não vai mudar. Deixa pra lá, a gente vai chegar nesse momento. Mas, olha só. Então a gente tem um novo modelo agora, que é o L. Que é o L inteiro. Certo? Vamos começar a provar coisas sobre esse L. A partir daí não dá para negociar a hipótese do contínuo, não? Claro, é isso que a gente vai fazer, só que há um caminho longo. Para provar a hipótese contínua. Não provar não, enunciar o que é a hipótese do contínuo. Não, isso a gente não fez, né? A hipótese contínua é isso aqui, né? Aquele lá do real racional. Certo? O ponto é que a gente consegue mostrar que esse é um modelo onde vale a hipótese contínua. E vale o axioma da escolha. Então, mesmo que o V não tenha axioma da escolha, o L vai ter. O L daquele V vai ter. Certo? Mas a gente não quer só isso, né? A gente quer mostrar o quê? Que L é o quê? L é um modelo da teoria dos conjuntos.
seja, agora, nossa missão agora é mostrar aqui Satisfaz a ação. L é um modelo de ZF. Agora que o menino não chora. E aí vocês vão ver que para provar o passo mais difícil, que é o provar que vale a separação e a substituição, você vai precisar usar a reflexão. Não reação ou pré-ação. Não, dá para condensar alguns em uma prova só. Mas vamos começar provando aqui. Ah, eu tenho uma reflexão, você diz porque você vai fazer o quê? Vai provar para ver e aí vale para ela? Ou ela assim, nesse sentido? Não, a gente vai usar no meio da prova. Usar. Vai usar no meio da prova. Não é direto. Não, mas vai precisar usar o teorema da reflexão para provar alguns dos axiomas. Beleza? Ok, posso apagar? Qualquer coisa a gente retoma a definição, tá? Então vamos. Agora que vocês viram tudo que tem que satisfazer, aí agora fica impressionante, né? Que essa propriedade é absoluta. Então vamos lá. Mas só rapidinho, qual é o charme assim, do constitutivo de ser absoluto? Se ela não fosse, ela é igual. Se não fosse, não valeria a resposta contínua. Por quê? Porque de um certo modo você precisa, para que valha, a resposta contínua. No fundo, ó, vamos lá, deixa eu fazer só mais uma adição. Que é o seguinte, no fundo, a gente não vai mostrar aqui, a gente vai mostrar. No fundo é isso, mas a estratégia é mostrar que se vale que L igual a V, não me pergunte ainda o que é isso, então vale a hipótese contínua. Contínua a hipótese. E se L é igual a V, então vale a axioma da escolha. É assim que a gente vai mostrar. E o que é isso aqui? L igual a V. L é igual a V, eu estou igualando duas classes, né? Então eu estou dizendo que todos os conjuntos são construtíveis, certo? Então, para todo x, existe alfa ordinal tal que x pertence a L alfa. Então é isso que eu estou dizendo. Essa frase vale? Não, né? Não necessariamente vale. Correto? Só vale se ninguém foi eliminado, lembra? Isso é definível, né? Certo? Eu eliminei coisas, certo? Se eu eliminei coisas, então pega alguém aqui. Para ele, não existe alguém onde ele aparece. Ok? Tudo bem? Só que aí o que acontece? A gente prova que essa suposição implica isso. Tudo bem? Você força a barra aí, você força a barra. Não força a barra, calma lá. Então, mas se a gente provou isso, perceba o seguinte. Se L satisfaz que L é igual a V, então vale a hipótese do contínuo em L. Certo? Tudo bem? O que é L satisfaz que L é igual a V? Porque pensa que isso aqui é uma sentença, né? Que está dizendo, ó, aparece nessa hierarquia. Só que, para que isso valha, eu sei que o quê? Por exemplo, do ponto de vista de V, eu sei que L
é igual a L. Só que do ponto de vista de V ou de L, eu não sei se L é igual a L, ou se V é igual a L. Se todos os conjuntos de L são L. O que no fundo eu estou perguntando? Que imagina que a gente está em um V que não tem construtíveis, certo? A gente já sabe que L é um modelo de zero. Agora pensa que seu mundo é esse novo mundo, que é o L. O que tem que acontecer para que isso equivalha? Que se eu pensar os construtíveis desse ponto de vista, desse novo ponto de vista, o que vai acontecer? Ninguém vai ser excluído. Se eu souber que ninguém vai ser excluído quando agora desse novo modelo eu pensar isso, eu garanto que vale isso. Uma forma de você garantir isso é provar que é absoluto. Por quê? Porque L vai ser um modelo transitivo e a noção de ser construtível é a mesma em L do que no modelo original. Se é a mesma do que no modelo original, então todo mundo que está dentro do L vai ser avaliado por L como construtível. Então ninguém vai ser mais eliminado. E aí vai valer que L satisfaz o axioma L igual a V. Ou V igual a L. Não, a gente fala V igual a L, não sei por que eu escrevi L igual a V. Porque é uma igualdade. Menor é porque não é uma igualdade, né? É uma afirmação, percebe? É meio que não é V igual a L, não é uma igualdade. É uma afirmação. Qual é a afirmação? Essa aqui. Todo mundo aparece na hierarquia. Entendeu por que a gente tem que provar que é absoluto? Porque a gente, no fundo, a gente vai provar que se o meu modelo não tem coisas não construtíveis, então ele satisfaz o axioma da escolha. E a hipótese contínua. Só que eu não sei que V satisfaz a ideia de que todo mundo que L satisfaz a propriedade de que todo elemento dele é construtível. Para provar isso, a gente demonstra que a propriedade de construtibilidade é absoluta. É como se você colocasse em dúvida. Você sabe que L é a classe de construtíveis, mas você não sabe se aplicar essa construtibilidade nele vai ter alguma... Poderia, né? É sério. Poderia. Existem propriedades que não são absolutas e isso acontece. Eu pego, tiro todo mundo que, sei lá, pensa assim, uma propriedade que a Jordana adora. Eu pego e vou selecionar só todo mundo que é bonito. Todos os conjuntos bonitos. Selecionei todos os conjuntos bonitos. Aí agora, do ponto de vista desse novo conjunto que só tem os bonitos do ponto de vista do original, agora se eu pensar dentro desse novo panorama, agora tem coisas que já não são mais bonitas. Entendeu? Tem coisas que agora ficaram fora do conjunto do bonito. Ou você pode pensar assim, um exemplo mais clássico, né? Tipo, algo criativo. Certo? Algo que você julga, alguma obra de arte que você vai considerar criativa. Aí você fala assim, agora pense que sumiram todas as obras de arte que você na sua primeira vez considerou que eram criativas. Certo? Sumiram. Não existem, nunca existiram. Nesse novo mundo, onde só as que você, no mundo atual, pensou que eram criativas, agora nesse mundo, o parâmetro do que é ser criativo talvez tenha que ser o que a gente chama de ser hipercriativo. Porque lá, o que é só criativo, agora é simplesmente normal. Entendeu? Do ponto de vista desse novo mundo, o que é ser criativo é ser muito mais do que é agora. Então, novas coisas vão ser eliminadas quando eu pensar desse novo ponto de vista, o que é o criativo. Só que tem propriedades não, propriedades que são absolutas. Ou seja, se você vai para um mundo onde só tem coisas construtivas, você pensar quais são os construtíveis dentro desse mundo, eles vão continuar sendo. Você não precisa do hiper construtivo. Ou seja, percebe aquilo que eu falei, né? A ideia de ser absoluta tem que ser imune à perspectiva, num certo sentido.
Mas se L é igual a V, aí como fica a questão da consistência? Porque garante a consistência é que existe algo que existe um fim que não é provável. Só que aí o que acontece? Se todo o conjunto é definível, seria L igual a V, todo o conjunto é definível. Aí, construtivo. Ou seja, mas construtivo tem um quê de falar da definibilidade. Isso, naquele sentido. Naquele sentido que tem uma condição de pertencimento. Aí tá falando que todo conjunto tem uma condição de pertencimento. É tipo isso. A questão é que assim, aí fica sem complemento, né? Tipo, teria que ter uma classe do que não é conjunto para afirmar a consistência da. Não, porque o que a gente provou foi que. A gente não provou ainda, né? Mas a gente vai provar que L satisfaz ZF. L foi construída dentro de um modelo de ZF que a gente não supôs que vale a hipótese contínua. Mas mesmo que não satisfaça a hipótese contínua, o L que eu construí dentro desse V vai satisfazer o ZF e vai satisfazer a hipótese contínua. Portanto, se ZF é consistente, então ZF mais a hipótese contínua é consistente. Por quê? Se eu tenho um modelo de ZF, eu consigo montar um modelo de ZF mais a consistência, ou mais a hipótese contínua. Então é isso que a gente está fazendo. A gente não está provando a consistência, a gente está provando a consistência relativa, ou seja, se ZF é consistente com ZF, mas a hipótese contínua é consistente. Certo? Mas isso não se aplicaria de consistência relativa no sentido de ter uma classe que não. Uma classe de. Não. No fundo, é uma interpretação, assim, ó, pensa assim. Você pode literalmente expressar o L como uma fórmula, né? Sei que eu não fiz explicitamente, mas dá para ver que é uma fórmula, né? Ser construtivo é uma fórmula. Super complicado, mas é uma fórmula. Ok? Então, no fundo, a gente está mostrando o quê? A gente vai mostrar aqui, falando em termos muito, mas muito concretos, que é o quê? Que se ZF prova φ, então, o quê? Ó, se ZF, a gente vai provar basicamente o seguinte, que L é uma interpretação na língua da teoria dos conjuntos, certo? E o que a gente está mostrando, basicamente? Que para todas as fórmulas de ZF demonstra alfa relativizado a SL. Certo? Só uma coisa. O que a gente fez até agora, né? Se qualquer a gente vai provar e tal, a gente não sabe. Não sabe nada. Não, isso aqui seria o que eu vou dizer assim, ó. Isso aqui é o que a gente vai começar a fazer agora, que é mostrar que L satisfaz ZF. Então, a gente só sabe que L é o modelo de ZF, né? Que a gente não sabe ainda. Ele é uma vai mostrar. Paralela que Ele é só uma classe qualquer que a gente montou. Agora, o que a gente vai fazer é mostrar que L satisfaz ZF. Em termos formais, o que isso significa? Que se eu relativizo a fórmula, um axioma qualquer de ZF a L, ZF prova esse axioma relativizado. Certo? Só que eu sei que ZF prova o axioma a hipótese do contínuo relativizado a L. Certo? É isso que a gente também vai mostrar. Tudo bem? Agora suponha que ZF mais a hipótese do contínuo fosse inconsistente. O que isso significa?
prova uma inconsistência, né? Beleza? Ora, mas ZF prova todas as fórmulas de ZF relativizadas a L e prova a hipótese do contínuo em relação a L. Então, o que a gente pode dizer? Que se isso aqui acontece, eu sei que ZF vai provar o quê? Essa inconsistência aqui relativizada a L. Perceberam? Porque ZF prova cada uma das coisas de ZF relativizadas a L e, além disso, a hipótese do contínuo. Então quer dizer que ZF, tudo que ZF mais hipótese do contínuo provar, ZF vai provar essa coisa relativizada a L. Então quer dizer que ZF, a fórmula relativizada, as operações booleanas não interferem, né? Então, ou seja, ZF é inconsistente. Quando a gente fizer tudo isso, a gente prova a consistência relativa em que sentido? Que se ZF mais a hipótese do contínuo prova uma inconsistência, eu vou ter que obter uma inconsistência em ZF. Ou seja, vale o contrário, no sentido positivo, né? Se ZF é consistente, então ZF mais a hipótese do contínuo é consistente. Entendeu? Assim, falando em termos bem formais. O L seria uma interpretação, ou seja, uma transformação das fórmulas. A gente sabe como é que funciona essa transformação das fórmulas, né? É só você colocar os codificadores limitados ao L, e o L é uma fórmula. Aí se for universal vai ser construtível, então qualquer coisa. Se for existencial vai ser construtível e o resto. E a gente mostra isso. De uma inconsistência eu sei que isso, e, portanto, se isso é inconsistente, isso é inconsistente. Beleza? Mas não é. Não é porque eu acho que a gente já passou o tempo de achar que ZF pode ser inconsistente. Né? A questão é mais sobre a capacidade de conhecer do que propriamente a gente ter uma crença razoável de que ZF não é consistente. Tá? Bom, vamos só provar aqui seguinte. Vamos começar provando aqui, eu vou enumerar três propriedades. A primeira delas que L beta é um membro de L beta mais 1. Como que prova isso? Vamos começar com isso, que é bem tranquilo, para a gente poder começar a se habituar um pouco a fazer esse tipo de prova. Como que a gente prova isso? Para provar que pertence a L beta mais 1, o que eu preciso? Eu preciso mostrar que o L beta satisfaz a propriedade que define o que é o L beta mais 1. Né? O que é o L beta mais 1? É os definíveis de L beta. Correto? Ou seja, eu preciso mostrar aqui o quê? Que L beta é definível em L beta. Certo? Correto? O que eu preciso mostrar é que L beta é definível em L beta. Ok? Como que eu mostro isso? Pega a propriedade trivial, a propriedade x igual a x. Certo? Então eu vou definir o conjunto S x tal que. Vamos introduzir essa notação aqui.
Certo? Aqui está internalizado. Exato, aqui eu estou internalizando, né? Isso aqui eu estou escrevendo o quê? Isso aqui vai começar a ser o modo como eu estou internalizando a ideia de stat, L beta, o número da fórmula x igual a x, certo? Tudo bem? Isso é um conjunto? É um conjunto, né? Porque afinal de contas L beta é um conjunto, eu estou só separando coisas de L beta a partir de uma certa forma. Ok? O que eu preciso mostrar? Bom, definido desse jeito, eu estou explicitamente dizendo que L beta, ou que S é definível em L beta, não é? Eu estou dizendo exatamente como ele é definível. Com a fórmula tal. Ok? Com esse número de fórmulas, né? Tudo bem? Então quer dizer que S pertence a L beta mais 1. O que eu preciso então mostrar? Que S é L beta. A gente vai fazer esse tipo de raciocínio várias vezes. Então, só para a gente se acostumar, a gente vai definir um conjunto de tal modo que a gente sabe explicitamente que ele é definível. Então, ele é definível porque ele é definido a partir dessa propriedade no nível L beta. Certo? Tudo bem? Ele é definido por essa propriedade em L beta. Então, ele está em L beta mais 1. O que me resta demonstrar é isso. Tudo bem? A gente está provando por indução, certo? Ok? Então, o que a gente sabe? Mentira. Que a gente tem que provar o quê? Que se x pertence a S, que x pertence a L beta, né? Ok? Assim. Beleza. Aí a gente tem que considerar dois casos. Beta limite. Eu não sei se beta é limite ou se beta é sucessor, né? Ou beta é alfa mais 1. Tudo bem? Vamos considerar que beta é sucessor. Vamos começar primeiro por esse caso. Fazendo aqui, dessa vez, estou fazendo bem devagar, a gente vai fazer com calma, tá? Então, ó, eu tenho duas opções para o beta. O beta limite ou o beta é sucessor. Então, se o beta é sucessor, beta é igual a alfa mais 1. Então, o que acontece? Quer dizer que x pertence a S significa o quê? O que a gente tem? Vale a propriedade, tá? Ora, mas se vale a propriedade, é trivial. Por quê? A propriedade só pode valer para elementos do próprio L beta, né? Então, x pertence a L beta. Tudo bem? Né? Porque a propriedade aqui, ela está relativizada a L beta. Então, tudo que vale é sobre coisas de L beta. Então, até tudo. A volta que é mais complicada. X pertence a L beta, o que a gente tem?
Se x pertence a L beta, significa o quê? Pertence a S também. Pertence a S. Pertence. Não, quer dizer que existe um número n que define os membros de S, de n e parâmetros. Não, desculpa. Do nível anterior, né? Do nível de alfa. L alfa, certo? Tal que Z pertence a X, se somente se vale o quê? N Z alfa figurante. Certo? Estou usando essa notação aqui para a gente parar de escrever esse parte, não sei o que fica enorme, tá? Isso aqui é a relativização internalizada, certo? Quando a gente coloca colchete e número natural aqui. Tudo bem? Certo? Aí a gente, então a gente provou que x pertence a S, e aí chega que x pertence a L beta, e aí se x pertence a L beta, então x pertence a S. Isso. Mas aí que x pertence a S, A gente tem que mostrar que x tem essa propriedade aqui. Como que a gente mostra isso? Bom, a gente sabe, eu estou um pouco confuso, mas vamos lá. A gente sabe que x pertence, isso aqui vale se somente se x igual a x, né? Não é? Então, eu estava complicando o que não precisava complicar, mas já pensando nos casos que importam, tá? É só que ser mais simples. Deixa eu apagar. Aqui. Não, apagar tudo. Às vezes eu dou uma travada. Vamos lá. Então veja só. X igual a x é uma propriedade atômica, né? E ela vale relativizada a LB se somente se o quê? Isso aqui é x igual a x, mas além disso ele tem que pertencer a LB, né? Então, se x pertence a LB. Certo? Então quer dizer que S é igual a o conjunto dos elementos de L beta é L beta. Beleza? Então, ok. Então a gente provou, mas percebe que a gente tem aqui uma estratégia importante, né? Que é o quê? A gente tenta montar o conjunto e depois a gente mostra que ele é igual àquele que a gente queria. Certo? Beleza. Vamos então agora mostrar uma outra propriedade importante. Aí a gente já... L alfa é transitivo.
Ou seja, os nossos estágios eles têm a propriedade da transitividade. Né? Que é uma propriedade importante, porque a gente quer que seja um modelo transitivo para a gente usar as propriedades de absolutidade. Esse direito ao pertencimento, né? Isso, que o L é com pertencimento. Né? Então, ele vai ser um conjunto transitivo com pertencimento, então ele está dentro do núcleo das coisas absolutas, né? Do que a gente quer como absoluto. Então vejam só, como que a gente mostra que algo é transitivo? Da indução. Por indução, a gente pode mostrar por indução. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar para o caso limite, ou para o caso sucessor e para o caso limite. Então, A alfa igual a beta mais 1. Tudo bem? Então, como que a gente prova? Suponha que x pertence a y, que pertence a L, beta mais 1. Certo? Como é que faz? Apesar que o caso no limite eu acho que é mais fácil aqui nesse caso, mas vamos fazer o primeiro sucessor. E agora? Quero lembrar, usa a definição, né? O que é pertencer ao L beta mais 1? É ser definível em L beta. Então, disso aqui eu tiro que o quê? Existe um N tal que o quê? Certo? Ali é ômega, né? N pertence a ômega. N pertence a ômega. Isso, é um número de uma fórmula, né? Tá. Ok, e quem que é? Então quer dizer que o x pertence a y se somente se o n vale para esse x, né? Então, essa razão vai jogar. Tudo bem? E agora? A gente quer mostrar que x pertence a L beta mais 1, né? Ou seja, a gente quer x pertence a L beta mais 1. O que seria encontrar um N tal que para todo C, você pertence a x, N, B, C, L, B. Certo? Tudo bem? A gente quer algo assim, né? Só dizendo o que a gente quer. Só que o que a gente sabe? A gente sabe que o x pertence a L beta. Tudo bem? Por quê? Porque ele tem um elemento de y, para ser elemento de y tem que ser elemento de L beta. X é elemento de L beta. Então ele é construído em algum outro nível anterior. Digamos que ele foi construído em um nível L gama. Certo? Ele apareceu em L gama, então ele vai aparecer em L gama como uma certa forma K. Certo? Então x vai ser de tal modo que z pertence a x se somente se K C barra Z vale em L gama. Certo?
Beleza? E agora? A gente sabe que, por hipótese de indução, que o LB é o quê? O L beta é o quê? Transitivo, né? Então, qualquer Z que pertence a X pertence a L beta também, certo? Tudo bem? Isso significa que eu posso relativizar essa forma a L beta. Porque tanto X quanto Y quanto Z pertencem a L beta. Certo? Tipo, essa frase aqui faz sentido do ponto de vista de L beta, porque como L beta é transitivo, Z e X pertencem a L beta, Z é primeiramente L beta. Só que isso aqui relativizado é uma fórmula atômica, então isso é equivalente a isso. Veja, então eu encontrei quem é a fórmula relativizada a L beta que resulta nos elementos de X. Tá? Tá. Beleza. Aí tem o caso limite. Percebe então essa fórmula aqui, ou seja, a satisfação no nível gama relativizada ao L beta é a definição de satisfação ou de pertencimento para o elemento X. Como eu tenho uma definição dos elementos de X em relação ao L beta, o que a gente tem? Que o X é definível em L beta. Então X pertence a L beta mais. Beleza? Então X pertence a Y pertence a L beta, logo X pertence a L beta mais. O caso limite é mais simples, certo? Por quê? Para esse caso, né? O caso limite é simples porque X pertence a Y, pertence a L, alfa e alfa é limite. O que a gente vai ter? Se é limite, quer dizer que Y pertence a L alfa, não é diretamente pertence a L alfa, pertence a alguém anterior, né? Então quer dizer que existe um beta menor do que alfa, tal que L, tal que Y pertence a L beta. Certo? Entendeu? Então aqui é mais fácil, porque aqui o Y pertence a L beta mais um mesmo. Para pertencer a um cara limite, eu tenho que pertencer a alguém anterior. Então, o L beta, por hipótese de indução, o L beta é transitivo. Logo, o Y, o X, pertence ao L beta. Como ele pertence a um L beta de um elemento anterior, ao alfa, então ele vai ser capturado na união, né, de todos os anteriores. X pertence ao L alfa.
Beleza? Então, L alfa é transitivo. Todos são transitivos. O R é uma classe transitiva por consequência, né? Porque se X pertence a Y, pertence a L, então X pertence a Y, para pertencer a L tem que pertencer a L de algum alfa, né? Então, X pertence a L alfa, então X pertence a L. Certo? Então, L, a classe dos construtíveis é transitiva. Alfredo, quando fala do conjunto transitivo ou uma classe, não é exatamente o conjunto que é transitivo. É a relação aplicada. A relação aplicada, só que no caso, quando a gente fala transitivo puro, sem falar a relação R é transitiva. Quando a gente fala o conjunto é transitivo, é quando a gente está falando da relação de pertencimento é transitivo. Ah, certo. A relação de pertencimento é estrita na classe ou conjunto, né? Isso, ela é transitiva. Ah, ok. Beleza. Então, só para a gente fechar, isso aqui vai nos dar o resultado aqui. Interseção com os verticais. Voz igual a. Ou seja, se eu filtro, se eu pego o conjunto dos. Se eu pego os L alfas, o conjunto dos L's no nível alfa, se eu extraio só os ordinais dele, Você fica com alfa. eu fico com todos os ordinais menores que alfa, ou seja, com alfa. Certo? Tudo bem? Essa é a ideia. O que é super interessante, né? Porque isso aqui está me dando exatamente onde que aparecem os ordinais. Certo? O 0 vai aparecer no L1, o 2 vai aparecer no L, o 1 vai aparecer no L2, e assim por diante. Aquela construção. O ômega vai aparecer no L ômega mais 1. Por quê? Porque ele é a interseção dele com os ordinais da O ômega vai aparecer no ômega mais 1. no L ômega mais 1. Por quê? Porque a interseção de L ômega com os ordinais dá ômega. Isso me garante que o ômega pertence ao próximo. Né? Certo? Como que prova isso? Aqui a gente vai usar a absolutidade pela primeira vez. A gente já se aquecer. Vai provar hoje? Vai provar hoje? Não, é rápido isso aqui. 5 minutos? 5 minutos. Como que a gente faz? Vejam só. Eu quero saber quais são as coisas que têm a propriedade do quê? Pertencer a L alfa e é ordinal. Correto? Tá. Falando. Não. Você quer ver o que tem aqui? Só tem para lembrar se pulei alguma coisa, na verdade, das coisas que eu queria provar, porque eu estava com isso na cabeça na ordem que eu tenho que seguir. Tipo assim, dos passos básicos que a gente conseguir fazer a demonstração dos axiomas de Zeref. Primeiro você tem que definir esse Freud. O que é o X pertencer à real? O que é o X original? Isso. X pertence a L alfa, vamos primeiro considerar o seguinte, vamos provar, a gente vai provar por indução, tá? Então vamos considerar aqui tá? X O que isso quer dizer? Que X é o conjunto
propriedade é dada por uma certa fórmula com número n. Certo? Tudo bem? E parâmetro usado. Correto? Só que x é ordinal. Ok? X é ordinal. Então vale o quê? Hã? Como é que é? X é ordinal. Não é verdade? Por quê? Porque eu estou supondo que vale essas duas coisas. Certo? Ele pertence ao de alfa e ele é ordinal. Beleza? O que, que a gente vai ter então nesse caso? Olha, se Z pertence a X, então o que, que vai acontecer? Vale essa forma aqui. O que mais? Eu sei que se Z pertence a X, então o quê? Z é ordinal. Sim, sei. Mas isso do ponto de vista do V, né? Do meu modelo básico. Só que ordinal é uma propriedade o quê? Absoluta. Então, é ordinal do ponto de vista de LV. Correto? Eu já sei que o quê? Que L beta, né, L alfa, L beta são todos o quê? Transitivos, né? Então eu sei também que o quê? Que o Z pertence ao L beta, né? Isso aqui é importante antes de fazer isso. Senão não faz sentido. São essas duas coisas juntas que implicam isso. Eu já tenho que ir. Um segundo. Certo? Então, se Z pertence a X, então Z é um ordinal do ponto de vista porque ele é aqui, absoluto. Quer dizer, se X pertence a Z, ou se Z pertence a X, então Z é ordinal porque X é ordinal. E Z pertence ao L beta, pertence a alfa também. Beleza? Pertence Mas fez sentido quando você... Não, eu sei, a gente provou coisas certas, mas veja só, eu só lembrei do que a gente tem que provar. A gente tem que provar que se X pertence a isso aqui, então X pertence a alfa. E se X pertence a alfa, X pertence a isso. Se X pertence a isso, então quer dizer que X tem essa propriedade e X é ordinal. Certo? Então o que está faltando eu mostrar? X potencial.
que x pertence a alfa, né? X é menor do que alfa. Né? Quer dizer que x é um ordinal e x é... Beleza, x já é um ordinal, isso eu já sei. Agora tem que mostrar que se vale essa propriedade, então quer dizer que x é menor do que alfa. Certo? Agora, mas se ele pertence a isso quer dizer que x pertence a L beta e x é ordinal. Correto? Isso significa que o quê? Que x pertence a beta. Por quê? Porque por hipótese de induçâncias, o L beta interseção ordinal é igual a beta. E se ele pertence a beta, ele pertence a alfa. Beleza. Então prove que se pertence a esse, pertence a esse. Agora se x pertence a alfa, então o quê? X é menor que alfa, x é original. Então x é ordinal, isso, x é ordinal. O que mais? Menor que alfa. X é menor do que alfa. Portanto, x igual a beta ou x menor do que beta, certo? Acelera. Aí, se x menor do que beta, já foi já, né? Por quê? Se x é menor do que beta, x pertence a beta. Por hipótese de indução, eu tenho isso aqui. Vai pertencer. O problema é quando x é igual a beta. Quando x é igual a beta, eu preciso fazer algo a mais. Então vamos fazer o seguinte. O que você está comigo? Isso lá. A gente volta para esse ponto aqui. Volta para essa demonstração quando a gente voltar. Ou eu vejo a demonstração depois também. Não. Tá bom pra gente terminar. Vamos lá. Me lembrem, tá? De voltar nesse ponto. Semana que vem, semana universitária, né? Semana universitária. Lá em Londrina, eles chamam de semana do saco cheio.